nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inspirai, Senhor, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e para vós termine tudo aquilo que eu fizer. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bem, meus queridos, bem, meus irmãos, eu estou aqui de volta nesse vídeo, depois de um bom tempo. Eu tinha parado, eu precisava dar uma olhada em algumas coisas que estão acontecendo na igreja para ver quais vídeos que eu ia gravar. Então eu percebi que eu tenho que atacar mais pela base, Então eu estou trazendo aqui para vocês, uma coisa, um problema muito sério que acontece, no batismo, homem e mulher, se torna filho de Deus e é agraciado com a graça do Espírito Santo. E o batismo é a porta de entrada da igreja, é a porta de entrada da salvação, é onde a gente se junta à aliança de Cristo. Mas os padres não estão cuidando disso adequadamente. Os padres, os leigos, ninguém está cuidando disso adequadamente. Então, eu queria falar um pouco sobre isso. Eu queria falar o seguinte, é sobre as regras para ser padrinho e madrinha, de batismo. Então, falar aqui, tudo que a gente quer de informação, de regra, tem que vir do direito canônico, e do magistério da igreja. Então, o direito canônico, ele, a partir do cânon 872, ele fala dos padrinhos de batismo, Então vamos dar uma olhada aqui, Ao batizando, enquanto possível, seja dado um padrinho a quem cabe acompanhar o batizando adulto na iniciação cristã e, junto com os pais, apresentar ao batismo o batizando criança. Cabe também a ele ajudar que o batizado leve uma vida de acordo com o batismo e cumpra com fidelidade as obrigações inerentes. Cânon 873. Admite-se apenas um padrinho ou uma só madrinha, ou também um padrinho e uma madrinha. Então, primeira coisa, esse padrinho ou essa madrinha, ele vai ter que acompanhar o batizando até a vida adulta. E caso ele é corresponsável pela formação na fé dessa criança. Então, é claro, se você escolhe alguém para ser padrinho, madrinha do seu filho, que não segue a vida de fé, como é que ele vai cumprir essa obrigação? Tá? E aí, outra coisa, não é obrigatório ter um padrinho e uma madrinha. Pode ser um padrinho, uma madrinha, ou um padrinho e uma madrinha. E, no caso de você não ter ninguém, pode ficar até sem padrinho e sem madrinha, tá ok? Mas, é claro, o objetivo da igreja não é esse. Agora, o que vem de mais sério, no cânon 874, para que alguém seja admitido para assumir o encargo de padrinho é necessário que, : seja designado pelo próprio batizando, por seus pais ou por quem lhe faz as vezes, ou, na falta deles, pelo próprio pároco ou ministro, e tenha aptidão à intenção de cumprir esse cargo. Ou seja, quem escolhe é o próprio batizando, ou os pais, ou quem faz suas vezes, ou o próprio pároco, tem que tenha completado 16 anos de idade, a não ser que outra idade tenha sido determinada pelo bispo diocesano, ou pareça ao pároco ou ministro que se deva admitir uma exceção por justa causa. Tá? Então aqui existe uma regra de no mínimo 16 anos, a não ser que o bispo tenha alterado isso e padronizado uma idade acima ou até abaixo, o que é difícil, mas pode ser, ou o pároco tem algum motivo para admitir, quebrar essa regra. E aí vem o mais importante de todos: seja católico, confirmado, já tenha recebido o Santíssimo Sacramento da Eucaristia e leve uma vida de acordo com a fé e o encargo que vai assumir. Confirmação, gente, é crisma.
confirmado significa que a pessoa é crismada. Então é obrigatório para ser padrinho e madrinha de crisma que a pessoa seja crismada. Os padres não exigem isso. Os coordenadores da pastoral do batismo não exigem isso. Ninguém está respeitando essa regra. Está todo mundo desrespeitando o Código de Direito Canônico. E isso virou normal, né? E neste caso aqui, em ser confirmado, o Código de Direito Canônico não dá nenhuma atribuição ao bispo ou ao pároco para poder abrir mão disso aqui. Então, obrigatoriamente tem que ser crismado. O padrinho tem que ser crismado, a madrinha tem que ser crismada. Isso não vale para o pai e para a mãe. Agora, tem que ser, para os padrinhos, eles têm que ser crismados, né? E isso ninguém faz, tá? Não se encontra atingido por nenhuma pena canônica legitimamente rogada ou declarada, não seja pai ou mãe do batizando. Quem é batizado e pertence a uma comunidade eclesial não católica só seja admitido junto com um padrinho católico e apenas como testemunha do batismo, né? Ou seja, só pode ser testemunha, não pode ser padrinho ou madrinha. Então, gente, acho que todo mundo sabe que a maioria das pessoas que batizam as crianças na igreja não são crismadas. Eu não vou nem entrar no detalhe dos outros requisitos, eu vou entrar neste detalhe. A pessoa tem que ensinar a criança a fé cristã e não tem sequer crisma. Não é crismado, não é confirmado. Isso desobedece a igreja, isso desobedece o direito canônico e, consequentemente, esse padrinho, é claro que isso não afeta, né, a validade do sacramento do batismo. Agora, isso invalida esse padrinho ou essa madrinha ou os dois perante a igreja. De fato, eles não são padrinho e não são madrinha. Não é padrinho e não é madrinha. Então, gente, por favor, vamos trabalhar e vamos respeitar as regras da igreja. Ou melhor, vamos procurar quais são as regras da igreja para poder respeitá-las. E aos coordenadores de pastoral do batismo, pelo amor de Deus, né? Vamos ler o Código de Direito Canônico e vamos começar a fazer o que ele manda. Valeu, gente. Abração.